Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, a você, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, sua casa, e que as bênçãos e a misericórdia de Deus repouse sobre a sua vida. Louvamos ao Senhor por mais um dia e por mais um dia estar aqui no canal Palavra de Esperança. A mensagem de hoje tem como tema a cruz em que Cristo morreu. É símbolo de bênção ou de maldição? Vamos ver o que a Bíblia diz, vamos entender a realidade do madeiro, da cruz em que nosso Senhor Jesus Cristo foi pregado, que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Nós vemos que não somente ali em Israel, mas em outros países também havia a pena de morte por crucificação. Então, quando se fala da crucificação, era a pena de morte, nós vamos entender que a cruz era um instrumento onde os criminosos, malfeitores, assassino, maldito, era condenado com grave punição corporal, ordenada por sentença de tortura até a morte. E vamos ver o que o nosso Senhor Jesus Cristo passou na cruz. Por que Jesus foi crucificado? É simples dizer, e na verdade sim, ele morreu para salvar. E com que condições Cristo foi crucificado? Jesus foi crucificado como um malfeitor, como um injusto, como um criminoso. E vamos para os assuntos bíblicos. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a cruz, o madeiro em que Cristo foi crucificado. Mas antes, peço a você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Deixe o seu like curtindo esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E a você que está pela primeira vez, eu me chamo José Roberto, estou aqui nesse canal trazendo palavras de reflexões, palavras de esperança, também orando pela sua vida. Deixe também o seu pedido de oração para me colocar aqui no meu caderno de oração, que eu sinto no meu dever de estar orando pelo povo de Deus e também por os meus amigos. Vamos para o texto sagrado meditar sobre a cruz. Mateus capítulo de número 27, Mateus capítulo 27, o versículo de número 30 ao 32 diz assim: E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e lhe batia-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestindo-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E, quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simeão, a quem constrangeram o levar a sua cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Então veja, queridos, que o Senhor Jesus, ele passou a noite em julgamento e depois amanheceu o dia
as autoridades o condenaram. A tortura que Jesus passou, ele passou a tortura gravíssima, não somente corporal, mas também uma tortura psicológica, pela zombaria, os escárnios e também os malfeitores. Veja, observe que quando Jesus foi crucificado entre dois malfeitores e a multidão zombava, a Bíblia diz que os malfeitores injuriavam, eles se irritavam e começaram também a blasfemar de Jesus. Então veja que a pena de morte, a crucificação, era uma tortura terrível para o criminoso. E o Senhor Jesus Cristo, ele foi condenado como um criminoso. Jesus foi pregado na cruz como um blasfemo, como um injusto, como um maldito. Então, por isso, devemos entender, pela Bíblia Sagrada, se a cruz é símbolo de bênção ou de maldição. E aqui o texto diz que, quando Jesus estava indo para o lugar da crucificação, ele foi, então, judiado, chicoteado, e encontrando-se um homem por nome Simão, as autoridades o constrangeram. O que é constrangeram? O que significa que Simão não queria, mas ele foi obrigado a pegar a cruz de Jesus e levar até o lugar. Por quê que eles obrigaram esse homem a levar a cruz? Isso nos mostra que Jesus já não estava mais suportando a continuar levando a cruz por tanta tortura que ele já tinha sofrido. Jesus já não tinha mais força para caminhar até o lugar da crucificação. Por isso, esse Simão foi constrangido, obrigado a levar a cruz até o lugar da crucificação. Vamos ler o texto também de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 18, que diz assim o texto sagrado: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz. Será que Paulo estava exibindo aqui, exaltando o madeiro? Será que Paulo estava dando ênfase à cruz? Não, meus irmãos. Paulo aqui está falando da palavra, a pregação do Evangelho sobre a morte de Cristo, certo? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado. E quando se pregava que o Messias, principalmente para os judeus, que o Messias, o Salvador do mundo, o Salvador de Israel, morreu crucificado, para eles era uma loucura, porque eles não entendiam. Porque jamais, principalmente os judeus, aceitaria isto, que o Messias, o Salvador do mundo, enviado de Deus, morreria e uma morte tão cruel como um criminoso. Então, por isso que Paulo vem a dizer que a palavra da cruz, aqui é a pregação que Jesus morreu para nos salvar. Porque a palavra da cruz é como nós podemos entender. Na carta de Paulo aos Colossenses, fala-se sobre o sangue da cruz. Sangue da cruz. Você para analisar comigo. A cruz tem sangue? Não, mas o texto quer dizer, Jesus nos comprou, nos reconciliou com Deus com o seu sangue derramado sobre a cruz. Isto que a Bíblia quer dizer. E quando nós vamos ler aqui também, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 23, diz assim, o versículo 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus
e loucura para os gregos. Veja que Paulo está pregando o Cristo que foi crucificado, o Messias que foi crucificado, o Salvador do mundo. Por que era um escândalo para os judeus? Porque os judeus, muitos já aceitaram a Cristo como Salvador, mas os judeus que ainda não aceitaram Cristo, que não receberam Cristo, sabemos que Israel ainda está esperando o Messias, a razão de porque eles vão ser enganados pelo anticristo. Por quê? Uma da razão porque Israel não aceitou Jesus como Messias enviado de Deus é exatamente por causa da crucificação, que na mente dos judeus jamais o Messias, o prometido enviado de Deus, o Salvador de Israel, morreria em uma morte tão cruel como era a pena de morte para os criminosos, a crucificação. Então esta é uma das razões porque a pregação do Evangelho falando que Cristo morreu para nos salvar era um escândalo, é um escândalo para os judeus. E por que isto? Por que o judeu se escandaliza? É tanto escândalo para o judeu? Porque na lei de Moisés está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo 22 e 23, diz assim: quando também em algum houver pecado digno de juízo de morte, e haver de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente no mesmo dia o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a sua terra, que o Senhor teu Deus te dê em herança. Então veja que a lei considerava, quando alguém era levado à pena de morte para ser crucificado, este tal era considerado maldito, era um criminoso. E isto, ele era tão maldito, tão criminoso aos olhos da humanidade daquele lugar, que ele tinha que ser tirado do madeiro no mesmo dia para não contaminar a terra. Então aqui eu afirmo que a cruz não é um símbolo de bênção e sim de maldição. Veja bem, hoje muitas igrejas colocam a cruz no templo, muita gente coloca uma cruz na porta da casa, muita gente carrega uma cruz no pescoço, como se fosse isso bênção. Muito diz que o diabo corre da cruz. Tudo ideologia falsa, ideologia humana, porque a cruz que Cristo foi crucificado é símbolo de maldição e não de bênção. Eu vos digo e faço uma pergunta: se Cristo fosse morto degolado à espada, será que as igrejas estariam exibindo uma espada nos seus templos? Alguém estaria colocando uma espada na porta de sua casa para trazer bênção? As pessoas estariam carregando uma espada pendurada no seu pescoço? Se Cristo fosse morto, fuzilado, será que as pessoas estariam exibindo um fuzil nos templos das igrejas, na sua casa, no seu pescoço? Ou se Cristo fosse morto em qualquer outro instrumento de morte, de pena de morte, as pessoas estariam fazendo a mesma coisa que faz com a cruz? Hoje, meus amados, as pessoas, muitos, estão venerando mais a cruz do que o próprio Cristo. As pessoas estão se curvando mais à cruz do que ao próprio Cristo. E então aqui o texto deixa claro em dizer, deixa claro aqui que a cruz, o madeiro, é símbolo de maldição porque foi o instrumento o qual condenou o nosso Senhor Jesus Cristo. E outra, nós devemos entender, meus amados, e o apóstolo Paulo, ele também tinha essa mesma
mentalidade dos judeus, porque Paulo era judeu. Uma da razão porque Paulo perseguia os cristãos, porque ele não aceitava jamais que Cristo, o Messias, fosse crucificado. Então, para Paulo, jamais Jesus Cristo era o Messias. Ele só foi entender isso depois que Jesus apareceu para ele. Ele só foi entender essa realidade depois que Cristo teve um encontro com ele. Aí sim ele escreve aos Gálatas que Jesus não era maldito, que Jesus não era um criminoso, mas que ele se fez maldito por nós. Mas antes da conversão, Paulo tinha Jesus como um criminoso, porque ele foi pendurado no madeiro. Diz aqui o texto, Gálatas capítulo 3, verso 13, Paulo escrevendo depois da sua convenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então agora Paulo entendeu que o texto escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23, estava se cumprindo em Cristo Jesus. Por quê? Não que Jesus era um criminoso, mas que ele se fez criminoso por nós. Ele se fez maldito por nós. Então, meus amados, a cruz de Cristo, o madeiro, é maldição e não bênção. Podemos compreender ainda, para nós entender melhor, a nossa vitória, a vitória da igreja, não está na morte de Cristo. Parece uma loucura que eu estou falando. A vitória da igreja, irmão, não está apenas na morte de Cristo. A vitória da igreja não está apenas na crucificação de Jesus. Isso é bíblico. A vitória da igreja está na ressurreição de Cristo. Vamos ler a palavra, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14 a 17, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vosso pecado. Então veja bem que a vitória da igreja está na ressurreição de Cristo. Sim, claro, devemos pregar que Cristo morreu para salvar a humanidade. Mas Paulo chega a escrever aqui, mostrando a verdade. Se Cristo tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, seria tudo em vão. Então a vitória da igreja não está apenas em Cristo morrer, e sim na ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi crucificado em meu lugar, no seu lugar, mas ele não está na cruz, porque José de Arimateia e Nicodemos tiraram ele da cruz e colocaram ele na sepultura. E louvado seja o nome do Senhor, que Jesus não está na sepultura, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai. Então guarde esta palavra e tenha essa certeza do que eu estou dizendo. Cada um faz o que quer, cada um crê como quer, mas pessoas usaram a cruz como símbolo de bênção para ser abençoado, como a cruz lhe traz bênção. Não, a cruz em si é um instrumento maldito, porque foi nela que o meu Cristo, o meu Senhor, foi crucificado, considerado criminoso, considerado imundo. Então a cruz em si é um instrumento de maldição e não de bênção. Deus abençoe em nome de Jesus.